Aí, pronto, começou. Então, bom, aqui essa aula é sobre programação dinâmica e o foco dessa aula não é muito algoritmos de PD muito avançados, é mais para quem não tem familiaridade com programação dinâmica se acostumar um pouco e ter um primeiro contato, vamos dizer assim, com o tema. Aí, o que a gente vai ver nessa aula aqui? Os conceitos básicos, bottom-up, top-down. Aí tem a tabulação também, memorização, falar um pouco da motivação de por que a gente usa programação dinâmica, explicar aqui subestruturas ótimas e os problemas com sobreposição. Aí aqui, falar um pouco sobre o bottom-up e top-down, que na programação dinâmica, qual que é a intuição? A intuição aqui da programação dinâmica vai ser a gente pegar um problema que tem vários subproblemas que se repetem, só que a gente não quer ficar calculando esses subproblemas várias vezes. Então, o que a gente faz na programação dinâmica é salvar essa resposta e tentar encontrar uma relação de recorrência assim, que dê para montar uma fórmula e resolver o problema propriamente dito. Então, a gente tem duas técnicas em PD, que são as mais importantes, que é o bottom-up, que nesse daí a gente vai começar do nível mais baixo do problema e vai subindo. O que isso quer dizer? Vamos supor que você quer calcular o Fibonacci. Então, ao invés de você começar do Fibonacci de 5, primeiro você calcula Fibonacci de 1, Fibonacci de 2, assim por diante, até chegar no 5, vai salvando tudo. E aí, o top-down, ele seria basicamente o oposto do bottom-up. Ao invés de você começar pelo menor, você começa pelo maior e vai se aprofundando. E daí, qual que é o esquema aqui de tabulação? Tá, perdão, gente. Que a tabulação, ela seria basicamente esse esquema de bottom-up que eu tinha comentado anteriormente. E a memorização seria o esquema de top-down. E vamos explicar isso com mais detalhes. Então, como eu falei, a PD, a intuição, ela é salvar a resposta. E isso acaba economizando bastante tempo de execução do programa. A complexidade, ela tende a ficar menor quando você utiliza a programação dinâmica. Só que o que você faz em troca é que a programação dinâmica ela é um pouco mais difícil de ser, vamos dizer assim, ser projetada a resposta para o programa, porque geralmente ela é fácil de ser implementada, desde que você já conheça como resolver PD. E daí, como eu disse anteriormente, a gente salva as respostas para poder calcular as novas respostas em uma complexidade menor em função das que a gente já tinha salvo antes. Aí aqui, o bottom-up, para ilustrar, tem a seguinte situação. Você é um jovem empresário e como você está a fim de
iniciar um negócio, você quer ganhar dinheiro. Aí tem duas opções de você fazer isso daí para fazer o seu negócio funcionar. Primeira opção é você ir atrás de fornecedor, daí você consegue produzir o produto, depois vai atrás de anúncio, e depois as pessoas conhecem seu produto e você ganha dinheiro. Aí a segunda forma, você quer dinheiro e para isso você precisa vender muito. Aí então, as pessoas precisam conhecer seu produto, e para elas conhecerem o produto, você precisa de marketing. E daí tem outro porém. Para você poder vender o produto, primeiro você precisa produzir, então você vai atrás de fornecedores. Aí isso daqui pode parecer meio loucura, o que isso tem a ver com o assunto, mas isso é basicamente a 1 é a bottom-up e a 2 é a top-down. Então aqui você começa do mais básico e vai desenvolvendo, e aqui você começa do nível mais alto e vai descendo até que você consiga um problema que você saiba responder. Aqui uma explicação mais resumida, né? Que aqui o bottom-up você vai da base até o topo, aí você tem a dependência de I mais 1 para I, você calcula todos os estados do menor para o maior, e em geral os algoritmos de bottom-up eles são muito eficientes. Só que é um pouco mais difícil você pensar numa relação de recorrência entre os estados. Então aqui nunca vai ter uma solução que seja rápida e fácil. Geralmente, se ela é mais fácil, ela acaba tendo um tempo de execução um pouco maior. Lembrando que geralmente na maratona a gente costuma usar o bottom-up por ele ser mais rápido, só que isso exige um pouco mais de prática para aprender a reconhecer os estados e montar uma relação entre eles. Aí aqui o top-down é do topo para a base, não vai ter essa dependência que está aqui de mais um para I. Então aqui você vai descendo até o nível mais baixo que você souber a resposta, aí você sobe. Aí aqui você também vai calcular só o necessário. Enquanto o bottom-up você calcula de 1 até N, pode ser que no top-down você não calcule todos esses números nesse intervalo. E aqui tem um problema, que como eu falei, o top-down ele costuma ser mais lento, porque em geral você vai implementar o top-down com recursão, chamada recursiva, é mais lento do que uma iteração no loop. E aí as chamadas recursivas também acabam sendo um pouco mais intuitivas de você programar, só que tem esse trade-off aí, é lento, mais lento, só que é mais fácil de implementar também. Aí aqui, né, a tabulação, ela tem esse nome porque a gente vai ter aqui um DPI, vai ser obtido em função de DPI menos 1, e a gente vai montar essa PD como se fosse uma tabela mesmo, em que você começa do estado que você sabe resolver e vai pegando as respostas para o estado que você quer responder a partir dos que você já tem. Então, por isso que vai ser sequencial. Opa, ninguém viu nada. Aqui um exemplo. Vamos supor que você quer calcular a multiplicação produto de todos os elementos de um array de tamanho n. Então você vai pegar o intervalo de 0 até i. E sendo menor ou igual que o tamanho do array aqui, menor que n, porque, lembrando, começa o array no 0, vai até n menos 1.
Aí você recebe um monte de queries, até que você tenha um número i-1. Aqui, basicamente, como seria a programação dinâmica desse problema. Um algoritmo trivial seria você, toda vez que receber um i, você pega o vetor, multiplica tudo de 0 até i. Só que tem um problema que essa multiplicação seria O de n. E nem todos os exercícios dá para resolver nessa complexidade, tendo n perguntas, porque aí seria O de n vezes o tanto de perguntas que você vai receber. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai salvar qual que é o resultado da multiplicação de 0 até i, e depois que isso estiver salvo, você só recebe o i e imprime a resposta em O de 1, porque já está salvo. Para você acessar um elemento no vetor, é constante o tempo. E agora, memorização. Não, pera, é memorização mesmo. Isso não é um erro de digitação. Foi aqui esse malandro Donald Mitch que inventou esse nome, basicamente porque ele sabia que se o nome fosse memorização, as pessoas prestariam mais atenção nisso, seria mais comentado. E isso daqui seria a programação dinâmica top-down, que tem resposta por demanda. Ou seja, o que significa isso? Vamos supor que você quer calcular um número, uma função f de x. Só que essa função f de x, ela não depende de todas entre f de 0 e f de x menos 1. Ela depende só, por exemplo, de f de 4, f de 10 e f de x menos 3. Então, se você calcular tudo, vamos dizer assim, seria uma perda de tempo. Daí essa é a intuição da programação dinâmica top-down. Lembrando também que para você resolver isso daí, não são todos os problemas da maratona que vão poder ser pensados dessa maneira. Geralmente a gente utiliza bottom-up, mesmo sendo mais difícil de elaborar a resposta. Aí aqui um exemplo. A gente quer o menor número que a gente pode encontrar em divisões exatas do número x por 2, dado aí um x menor do que 100, para caber na nossa memória com certeza. Então a gente tem essa função aqui, mindiv, que esse dpx aqui, essa linha é importante, porque se a gente já souber a resposta, a gente só dá return, não precisa entrar na recursão de novo. Aí outro caso base, um caso base aqui seria se o x é igual a 1, aí você retorna 1. Porque não dá para você dividir por 2. Aí aqui, se esse número não for divisível por 2, você salva ele na memória e retorna. Se não, você pega aqui que a posição atual vai ser igual à recursão disso daqui. Ou seja, se esse número for divisível por 2, só que não só ser divisível por 2, ele pode ser divisível por 2 mais de uma vez, então você já vai ter salvo aqui. Essa seria a intuição. Opa, perdão, que deu um erro aqui no slide. Essa não era para ser a última parte. Opa. Aqui, ó, a gente montou não. Essa tabela aqui já estava pronta. A gente pegou da internet do Geeks for Geeks. E aqui tem uma
descrição breve da diferença entre tabulação e memorização. E aqui eu vou traduzir para facilitar aí. Então, o estado na tabulação. Geralmente é mais difícil de você pensar, como eu disse, porque você precisa ter mais familiaridade com programação dinâmica. Geralmente você precisa de alguma prova formal para mostrar que essa relação de recorrência é fácil, não é válida. Aí aqui na memorização, a transição de estados, ela é fácil de você pensar, porque você começa do mais geral e vai reduzindo seu problema. Aqui o código. Na tabulação, começa a ser um pouco mais complicado de entender, não é tanto assim de implementar, mas é mais de você entender o que está acontecendo naquele código. Porque tem alguns problemas de PD que eles precisam que você chegue a uma prova que não é tão trivial assim. E daí na memorização, como eu disse anteriormente, ele é menos complicado. Só que aqui tem o trade-off da velocidade, que é um pouco mais lento. E aqui na tabulação, ao contrário da memorização, ela é mais rápida porque você tem acesso direto aí de um array, então em OT1. Aí para resolver um subproblema na tabulação, você precisa resolver todos os estados. Então, um contraponto disso é que você vai gastar um pouco mais de memória para você salvar o vetor. E daí, aqui na memorização, como você não precisa resolver necessariamente todos os subproblemas, você vai ter um pouco menos de consumo de memória. E por fim, aqui as entradas no vetor salvo. E na versão de tabulação, você começa com a primeira e preenche todas, uma por uma. Aqui na memorização, todas as entradas, algumas não vão estar preenchidas. Você vai preencher de acordo com o que você quiser calcular no seu programa. E daí aqui, por que a gente usa programação dinâmica? É porque não existe um algoritmo mágico que resolve todos os problemas da computação. Por exemplo, na programação dinâmica, ela também não vai resolver tudo. Existem outros paradigmas de programação, por exemplo, algoritmo guloso ou divisão e conquista, que resolvem problemas que a PD não vai ser tão eficiente assim. E, geralmente, PD tem problemas difíceis de serem resolvidos, mas fáceis de implementar a solução. E outra vantagem é que geralmente PD tem complexidade polinomial. Então, no problema do caixeiro viajante, por exemplo, você não consegue uma complexidade polinomial até onde a gente sabe. Pode ser que exista, mas existem problemas de programação dinâmica que anteriormente a gente achava que não podia ser polinomial, mas que foi provado que existe uma solução para aquilo. A gente não sabia se era polinomial ou não polinomial aquele problema. Mas aí foram encontradas respostas em tempo polinomial. É aqui uma propriedade de programação dinâmica que a gente vai precisar, que são as subestruturas ótimas. O que significa isso daí? A gente vai ter os problemas de... Primeiro eu vou falar aqui desse slide primeiro, que eu acho que vai ser melhor de entender, que seria a sobreposição, que é basicamente isso. Você tem o Fibonacci aqui, que é um exemplo clássico para explicar PD.
A gente tem o Fibonacci de 5, e ele depende do Fibonacci de 3 e o Fibonacci de 4. O Fibonacci de 4 inclui nele mesmo o Fibonacci de 3, ou seja, um problema pode estar incluído no outro, ter uma parte dele inclusa só. Então, na divisão e conquista, a gente não pode ter esses problemas que tem uma interseção entre eles. A gente calcula a resposta para um pedaço, para o outro, combina as duas. Aqui na programação dinâmica, às vezes a gente tem um pedaço em comum com outro problema e não necessariamente os dois têm que se excluir. Por exemplo, o Fibonacci. E daí aqui também tem as subestruturas ótimas, que como os problemas eles vão estar divididos em sobreposição, ou seja, não necessariamente uma parte do problema que tem a outra em comum vai estar independente uma da outra, a gente vai poder calcular a resposta gerada das duas e combinar elas. Por exemplo, o Fibonacci de n-1, Fibonacci de n-2, dá o Fibonacci de n como resposta. E daí aqui é importante a gente dizer que para ter essas subestruturas ótimas, a gente precisa que a resposta ótima daquele problema seja obtida a partir de sobreproblemas que a gente consegue resolver. Para dar um exemplo de problema que não tem essa propriedade de subestruturas ótimas, a gente quer o caminho mais longo em um grafo e é um caminho mais longo sem nenhum ciclo. Então vamos dizer que a gente tem um caminho A que vai para B, B que vai para C, o C que vai para D, e além disso, o C pode voltar para o B. Então, num problema de PD, a gente normalmente combinaria A com C ou A com B mais B com C. E daí, nesse problema mais longo, de caminho mais longo, essa recorrência não seria válida, porque você pode ir de C para B, só que como você começa em A e quer chegar em D, você não vai poder ir de C e voltar para D, para B, ir de B para C e ficar nesse ciclo infinitamente. Então, esse daí é um exemplo de problema que não segue essa propriedade de subestruturas ótimas. E essa aula aqui, como eu disse, era mais para dar uma introduçãozinha para quem não tinha familiaridade com programação dinâmica. Então, a gente montou um contest agora para fixar o conteúdo e para não ficar muito sobrecarregado essa aula aqui, de falar uns conceitos mais avançados e acabar tendo mais dúvidas, a gente montou primeiro esse contest aqui para o pessoal treinar, e daí em outra aula a gente vai continuar o tópico de programação dinâmica com, vamos dizer assim, problemas mais avançados, que por enquanto a gente falou de programação dinâmica no vetor unidimensional, mas vocês vão ver que existem algoritmos de programação dinâmica que não necessariamente você salva em um vetor, você pode salvar numa matriz, ou numa matriz tridimensional, ou numa matriz com 4 dimensões até. Depende do que o problema pede. Exemplo clássico de programação dinâmica com uma matriz bidimensional seria o Floyd-Warshall. E é basicamente isso. O link do contest está aqui. Essa é assim, o Diego Memoizado. A gente vai estar disponibilizando no grupo da Maratona, no Telegram e no WhatsApp. E é isso essa aula.
Agora é mais espaço para dúvidas. Alguém tem uma pergunta? Bom, aqui, como ninguém tem uma pergunta, ninguém quis perguntar nada por enquanto, eu só queria dar uma. Opa, aqui tem um erro de digitação. O link do o assunto desse contest não é Grafos. Faltou alterar no slide. Mas ninguém viu, ninguém viu. Queria falar só que programação dinâmica é um assunto um pouco difícil de compreender para quem nunca viu antes. Mas isso é normal. Não precisa ficar assustado com treino. Acaba Você acaba tendo uma intuição melhor de como resolver. É basicamente isso, não tem outro jeito de entender programação dinâmica a não ser treinando. Ok, eu vou compartilhar aqui com vocês outra tela. E calma aí que eu vou abrir. Aqui, esse é o notebook da aula 4, que tem algumas implementações de exemplos, que aqui tem um problema do troco, que esse não é um problema do troco que você tem as moedas que a gente usa no dia a dia, ou seja, de 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, etc. Isso aqui você vai ter uma, um conjunto específico de moedas, ou seja, você pode ter moedas de 2, de 3, de 5, de 7, não necessariamente as que a gente já está acostumado. E nesse daqui, a gente quer saber quantas combinações diferentes a gente pode dar o troco para aquela quantidade especificada. Então, para isso, a gente precisa de um código com programação dinâmica. Aí aqui ele é o problema seguinte. A gente inicializa programação dinâmica de 0 com 1, porque se a gente tem 0 centavos, só tem um jeito de dar aquele troco que é não entregando nenhuma moeda. E daí aqui tem um vetor de moedas especificado, que é um 510 para testar. E aqui a gente roda essa função combinations, que ela serve para montar a matriz de programação dinâmica. E daí ela vai funcionar o seguinte, ó. A gente pega uma solução bottom-up, porque aqui a gente está pegando todas as moedas, testando todos os valores de 1 até o máximo que a gente definiu, no caso 200. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o DP I-C, ou seja, se a posição I-C for válida, por exemplo, a gente não pode acessar a posição -1 no vetor, porque ela não existe. Se a gente conseguir acessar uma posição, então a gente pega o tanto de trocos que a gente tem aqui e soma com o que a gente tinha anteriormente. E daí a gente faz isso para todas as moedas que a gente tem no nosso conjunto. Então a gente vai acumular para 1, para 5 e para 10 e pegar todas as combinações possíveis
qual a quantidade de combinações possíveis que a gente consegue montando. E daí aqui, o vetor dp foi inicializado com 0. Então, se tem alguma função, se tem alguma quantidade de moedas que a gente não tem como solucionar, a resposta vai ser 0, porque não tem como dar o troco. E daí aqui tem a explicação certinha em forma de texto. Para quem preferir ler aqui ao invés de assistir a videoaula, como sempre, a gente disponibiliza tanto o link do notebook quanto o link dos slides e do vídeo. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, imagino que está de boa. Então, se ninguém tiver uma dúvida mesmo, a aula vai ficar por aqui. Bom, gente, é isso então. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a semana resolvendo os exercícios também do Contest, vocês podem entrar em contato com a gente no grupo da maratona mesmo, no privado, que a gente está sempre à disposição aí para ajudar. É isso então, gente. Boa noite aí. Obrigado a quem compareceu na aula. E tamo junto.